E aí, galerinha da Central do Enem, aqui o professor Léo na área. Espero de coração que vocês estejam bem aí nesse momento bem peculiar, um momento bem diferenciado aí que nós estamos vivendo. Um momento diferenciado do século XX, né, galera? Mas que nós estamos todos aí numa corrente muito positiva para que isso passe logo e a gente possa retomar logo nossas atividades. E você ainda, principalmente, você está, além de tudo, tendo a sua preparação para o vestibular. Então a gente nunca pode esquecer disso, por mais difícil que seja às vezes, é importante manter o foco constante, porque o seu objetivo vai ser atingido e vai ser alcançado. E nós, professores da Central do Enem, estamos aqui, dessa forma alternativa, para levar a melhor informação, para levar o conteúdo para vocês, que é importante, que vocês vão utilizar para alcançar todos os objetivos aí, beleza? Hoje, dando continuidade à nossa segunda aula da série aí sobre cultura, que eu já falei para vocês, a competência 1 das ciências humanas e as suas habilidades. Eu sou professor de Sociologia aqui da Central do Enem, estamos trabalhando essa esfera da seara da cultura. Hoje nós vamos trabalhar dois conceitos muito importantes para a prova e para a redação, porque você, que é um aluno antenado, que é um aluno ligado aí na parada, sabe que são as ciências humanas que vão te dar o suporte teórico, conceitual, para você conseguir fazer alusões, citações, na sua redação, para que a nota consiga chegar o mais perto de 1000 o possível, tá? Que esse é o nosso objetivo. Então vamos lá, quais são os conceitos que a gente vai trabalhar hoje? Dois principais: etnocentrismo e alteridade, beleza? Vamos começar analisando aqui uma imagem bem simples, mas muito significativa, para a gente começar a desenvolver esse entendimento. Tranquilo? Olha aí. Tá? Temos a imagem aí, um padre europeu e um colonizador, olhando alguns nativos indígenas. Aí você vai lembrar lá das aulas de história, do processo de colonização da América, que já é um eixo interdisciplinar aí. E aí você vai ver, olha o diálogo deles, O padre: olha, essa galera toma banho todo dia. Aí o colonizador: são uns bárbaros. E você lembra do que significava a palavra bárbaro lá no conceito das invasões, bárbaros, os bárbaros no final do Império Romano do Ocidente, O bárbaro é aquele de fora, o bárbaro é aquele diferenciado e tal, Nunca aí nesse sentido não é um termo, um elogio, é um termo pejorativo. Eles são uns bárbaros, ou seja, eles têm costumes diferentes dos nossos, eles tomam 30, 40 banhos por dia. Isso foi visto como algo negativo, como algo pejorativo. Então, no primeiro momento, eu já digo para vocês que o que seria o etnocentrismo? Esse olhar que você lança sobre o outro, esse outro podendo ser indivíduo ou um grupo de indivíduos. E esse olhar é negativo. Você analisa o outro sob o ponto de vista dos teus valores culturais. E os seus valores são sempre superiores aos dos outros, quando você parte do prisma do etnocentrismo. E o nosso processo histórico é cheio de elementos etnocêntricos, de exemplo. A colonização é só um deles. Você pode pegar a Alemanha nazista, o nazifascismo no século XX, que todo ano cai no Enem, a maneira como os alemães olhavam para os judeus, por exemplo, é um processo totalmente etnocêntrico, tá bom? Então, depois de analisar a imagem, vamos ver os conceitos que o Raymond Aron, um grande nome das ciências humanas, inclusive ele tem um livro clássico aí, que é sobre os clássicos da sociologia, as etapas do pensamento sociológico, e ele diz o que? Etnocentrismo seria o quê? Qual é o conceito de etnocentrismo para a antropologia? Tá? É quando você considera o seu grupo ou cultura o centro de tudo, tá? Num plano mais importante que outras culturas e sociedades. Ou seja, por que cêntrico? Porque está no centro. O seu conjunto étnico, o seu conjunto de valores e sistemas culturais sempre tem que estar no centro do outro. O outro é sempre pior. A cultura do outro é sempre pior do que a sua, porque você coloca isso. Raymond Aron diz também que todos nós somos etnocêntricos, em maior ou menor grau. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu sempre digo que é o conhecimento que nos tira do caminho do obscurantismo, não é? Alteridade é o contrário. Alteridade é um conceito muito importante
Esse conceito pode ser usado em todos os temas de redação do Enem de 98 até 2019, tá? Que seria o quê? É o reconhecimento, é a percepção de que existem pessoas e culturas singulares, subjetivamente falando, ou seja, é entender o outro, é respeitar a diferença, é respeitar a diversidade. Aí entra também um conceito que pode ser equivalente, que é o relativismo cultural. Tá? Você não pode entender uma cultura se você não estiver olhando sobre o olhar do prisma daquela sociedade. Porque o nosso olhar sobre o outro geralmente vai ser um olhar etnocêntrico, vai ser um olhar de superioridade. Beleza? Esses dois conceitos são muito importantes. Gente, eu vou dar aqui para vocês um exemplo da cultura pop, que a gente sempre gosta de trabalhar. Os X-Men. Para você entender etnocentrismo e alteridade, não tem nada melhor do que entender a história dos X-Men, quando eles foram criados pelo Stanley e Jack Kirby lá nos anos 60, mais especificamente 63, se não me engano. Os X-Men, as melhores histórias dos X-Men sempre primaram por essa questão de desigualdade social, de como você olha para os outros, e eles sendo mutantes. O que significa um mutante naquele contexto? É o outro. Como a humanidade olha os mutantes? Você pode ver qualquer filme dos X-Men que isso vai estar bem claro. Separei aqui uma revista que, particularmente, é uma das que eu mais aprecio nesse sentido, que é Deus Ama, o Homem Mata. Eu posso até colocar depois o PDF desse quadrinho também para vocês darem uma olhada lá no grupo. Vamos ver uma questão aqui de vestibular, para a gente ver como é que isso é cobrado do vestibular, como é que foi cobrado no Enem 2015. Essa é uma das minhas questões favoritas na prova do Enem. Vamos lá. Primeiro tem o texto, né, o testículo, o texto pequeno, não vou pensar outra coisa, tá? E aí, o que está falando aí no testículo? A língua de que usam por toda a costa carece de 3 letras, convenha saber. Não se acha nela F, nem L, nem R, coisa digna de espanto. Por quê? Assim não tem fé, nem lei, nem rei. E dessa maneira vivem desordenadamente, sem terem além disto conta, nem peso, nem medida. É um texto aí do Pedro de Magalhães de Gândavo, né? Um dos primeiros cronistas aí portugueses que chegaram ao Brasil. Tá? A observação do Pedro de Magalhães de Gândavo, em 1576, sobre a ausência das letras F, L e R na língua mencionada demonstra o quê? Tá? A resposta correta é a letra D, porque a incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses. Uma das primeiras premissas de quem é etnocêntrico, desse olhar etnocêntrico, é o quê? Você não entende o outro e aí você não respeita. A incompreensão do outro leva ao etnocentrismo, tá bom? Essa questão é a letra D. E aí você lembra também dos X-Men, né? Tudo aquilo que a gente não entende, a gente tende a ridicularizar, a menosprezar. E nós que estamos vivendo um período muito intolerante da sociedade, a gente deve ter muito cuidado e deve ter muita sensibilidade para com esse tipo de leitura de mundo. Beleza? Meus amiguinhos, desejo para vocês tudo de bom, se cuidem de verdade, tá? Estaremos sempre por aqui. Essa é a Central do Enem, estamos juntos, força sempre e ótimo estudo.